Matemática, 11º ano, ensino médio. São dois níveis abrangidos por esta aula. Vamos falar da posição relativa entre dois planos. É a aula 17 do capítulo de Geometria no plano e no espaço. Se gostar da aula, não se esqueça de fazer like e de a partilhar com os amigos. Olhando para este índice do lado esquerdo, podemos observar que estamos na penúltima aula da parte 2 de Geometria no plano e no espaço. Então, existe também a parte 1. Todos estes tópicos já foram abordados. Caso seja interessado, é questão de procurar os vídeos correspondentes. E nesta aula vamos falar da posição relativa entre dois planos. Posição relativa entre dois planos. Vamos então a isso. Nos gráficos que vamos apresentar de seguida, apresentamos a posição relativa entre os planos alfa e beta e a relação entre dois dos seus vetores normais, n de alfa e n de beta. E temos aqui então 4 situações. Duas delas dizem respeito a planos paralelos, outras duas a planos concorrentes ou também denominados por secantes. Neste caso, temos que o plano alfa é estritamente paralelo ao plano beta, porque não tem nenhum ponto em comum. E neste caso, aqui do lado, alfa e beta vão ser coincidentes. Portanto, um está por cima do outro. Portanto, são rigorosamente do mesmo plano. Neste terceiro caso, temos, primeiro caso de planos concorrentes ou secantes, temos que o plano alfa é perpendicular ao plano beta. A figura ilustra precisamente isso. Interceptam-se segundo uma reta. E aqui o alfa é oblíquo a beta. Agora a questão que nós pretendemos abordar é qual é que será a relação entre os respectivos vetores normais em cada uma destas situações. Vamos ao primeiro caso. Temos aqui um vetor normal ao plano alfa, bem como um vetor normal ao plano beta, e nós observamos que os vetores são simplesmente colineares, ou seja, paralelos. Isso significa, em termos analíticos, que o vetor n de alfa é igual a k vezes n de beta, para algum k pertencente a R. Quer dizer que o n de alfa é o dobro, é 2 vezes n de beta, ou é 3 vezes n de beta, ou é menos 4 vezes n de beta. Portanto, é o que significa eles serem colineares. Mas há também a situação de haver um ponto A que pertence ao plano alfa, ponto esse que não pertence ao plano beta. Ou seja, se nós temos a relação de colinearidade entre os seus vetores normais e se houver um ponto de um dos planos que não pertence ao outro, temos assegurada com 100% de certeza a situação de eles serem estritamente paralelos. Nesta situação do alfa e beta serem coincidentes, ora, nós temos que os vetores são colineares, portanto, os planos podem ser apresentados através de equações equivalentes, mas distintas em termos de aspecto, mas o que é facto é que os vetores são colineares, aqui não há dúvida nenhuma, mas o plano A, que pertence a um dos planos, vai ter que pertencer também ao outro. Qualquer ponto que pertença ao primeiro vai ter que pertencer também ao segundo, mas basta que exista um que pertença ao plano alfa, que também pertence ao plano beta, pelo facto dos vetores serem colineares, nós temos então uma situação de planos paralelos em que um ponto de um deles pertence ao ponto, pertence também ao outro, vamos ter obrigatoriamente que eles vão ser coincidentes e é assim que analiticamente distinguimos esta situação desta aqui. Portanto, através do ponto, é o que nos diferencia em termos analíticos. Vamos agora ao terceiro caso. Ora, observamos na figura que o vetor normal ao plano alfa é perpendicular ao vetor normal ao plano beta. Ou seja, planos perpendiculares, vetores também são perpendiculares. E aqui, note-se que planos paralelos, vetores paralelos. E aqui, planos coincidentes, ou se quisermos paralelos, vetores paralelos. Portanto, aqui não há qualquer problema de fixar estas relações, porque elas são muito intuitivas. Quem viu a aula anterior pode recordar-se, relativamente à posição relativamente uma reta e um plano, que aqui havia um trocadilho, havia o paralelismo trocado com a perpendicularidade dos vetores e assim por diante. Mas aqui não, aqui é perfeitamente pacífica a leitura e a fixação dos resultados apresentados. Ora, cá está, então, vamos ter que o produto escalar entre o vetor normal do plano alfa e o vetor normal do plano beta é igual a zero, portanto, pelo facto de eles serem perpendiculares. E, no último caso em que é oblíquo, ora, vai-se dar a situação de o produto escalar ser diferente de zero, e nós temos que eles não são colineares, ou seja, o n de alfa é diferente de k vezes n de beta,
para todo o K pertencente a R. Os vetores não são colineares, porque note-se que se nós disséssemos apenas que o produto escalar é diferente de zero, podia dar-se o caso do produto escalar aqui entre este vetor e este ser diferente de zero. E é, porque eles não são perpendiculares. Não é? Aqui também é diferente de zero o produto escalar, mas aqui o produto escalar não nos interessa para nada, porque já está assegurada a colinearidade. Ora, aqui, não havendo paralelismo, pelo facto de eles não serem paralelos os vetores e não havendo perpendicularidade, nós chegamos à conclusão de que o plano alfa é oblíquo a beta. Portanto, é um plano concorrente, mas é oblíquo. Os planos intersetam-se numa reta, mas não têm nenhuma relação de perpendicularidade. Então, os casos apresentados. Vamos agora a um exemplo, a um primeiro exemplo. 3 planos, alfa, beta, gama, definidos pelas suas equações. E o que nós pretendemos é determinar as suas posições relativas, mas com base nos seus vetores normais. Foi o que percebemos, foi o que vimos ainda na parte teórica anterior. E, portanto, vamos recordar que um plano de equação ax mais by mais cz mais d igual a zero, portanto, a equação geral do plano, admite o vetor ABC como vetor normal. Portanto, o A é o coeficiente x, o B é o coeficiente de y e o C o coeficiente de z. E, portanto, vamos fazer isto para cada um dos 3 planos. No primeiro plano, o coeficiente x é 6, o de y é 4 e o de z é 2. Portanto, fica 6, 4, 2. Um vetor normal ao plano alfa. Aqui fica o registro. O plano beta, de equação menos x mais 3g mais 6 igual a 0, que é o que temos aqui em cima, admite o vetor menos 1, 0, 3 como vetor normal. Note-se aqui que o coeficiente de x é menos 1. Cá está. O de y não aparece aqui o y. Se não aparece o y é porque é 0y, que nós aqui temos. Podíamos escrever aqui 0y, mas não é preciso. Basta considerar a coordenada como sendo nula, a segunda. E no caso do z, fica simplesmente 3, o coeficiente de z. Vamos aqui tomar nota e passar para o último plano, que admite 3, 2, 1 como vetor normal, uma vez que são respectivamente os coeficientes x de y e de z. Tomamos nota então também deste vetor. Ora, observamos aqui que se multiplicarmos n de alfa com n de beta, fica 6 multiplicação escalar, 6 vezes menos 1 mais 4 vezes 0 mais 2 vezes 3. Ora, cá está, assim que se faz a multiplicação escalar. E fica menos 6 mais 0 mais 6, que é igual a 0. O que é que podemos concluir? Podemos concluir de imediato que, como os vetores são perpendiculares, o plano alfa é perpendicular ao plano beta. Portanto, os planos também são perpendiculares. Não tem nada que saber. Vetores perpendiculares, planos perpendiculares. A figura que aqui estamos a ver ilustra isso com toda a perfeição. Portanto, percebe-se perfeitamente que vetores perpendiculares implicam planos perpendiculares. Vamos agora observar que entre o vetor normal do plano alfa e do plano gama, nós vamos ter uma relação de colinearidade, porque vê-se bem que um é o dobro do outro. Para ser mais específico, 6, 4, 2 é o dobro de 3, 2, 1. Por se multiplicarmos o 3 por 2, o 2 por 2 e o 1 por 2, ficamos precisamente com 6, 4, 2. Portanto, o n de alfa é o dobro do n de gama e podemos concluir que os vetores são colineares e que o plano alfa é paralelo ao plano gama. Também não tem muito que saber. Vetores paralelos, planos paralelos. Portanto, é o que vos posso dizer. Caso não se visse desta forma muito tão simples que os vetores eram colineares, podia-se optar por um processo mais simples ainda, que é dividir as coordenadas dos vetores e ver se dão sempre o mesmo número. Portanto, 6 a dividir por 3 será igual a 4 a dividir por 2 e a 2 a dividir por 1? Bom, mas 6 terços é 2. 4 meios é 2. 2 sobre 1 é 2. Então, temos uma proposição verdadeira. E, pelo facto da proposição ser verdadeira, nós podemos concluir que os vetores são paralelos. Portanto, também dá para fazer por este processo. Este processo é aceito. E, portanto, é um processo alternativo a ver logo, olhando para os vetores, como é que eles se relacionam em termos de colinearidade. Mas note-se que é importante conseguir ver isto assim, apenas olhando, uma vez que os vetores que normalmente se utilizam em exercícios, ou um é o dobro do outro, ou é o triplo, ou é o simétrico, ou muitas vezes um meio, portanto são fáceis de relacionar, há de ser sempre por números simples, também dá para ver. De preferência, o que se recomenda é que saibam fazer das duas maneiras.
Para averiguar se os planos são estritamente paralelos, porque note-se que se é paralelo a gama, recorde-se o que foi falado no início da aula, podia dar-se o caso ainda, ou pode dar-se o caso de eles serem coincidentes. Mas então, para ver se isto acontece ou não, basta verificar se as suas equações são equivalentes. Ou seja, consideramos a equação do plano alfa e note-se que todas as coordenadas são divisíveis por 2. O 6, o 4, o 2 e o menos 8, quero dizer todas as coordenadas. Aqui não há coordenadas. Todos os números envolvidos, todas as parcelas desta soma, vão ser divisíveis por 2. Portanto, 6 meios dá 3, 4 meios dá 2, 2 meios dá 1, menos 8 meios dá 4, e portanto dá para escrever este plano desta forma que aqui está. E note-se que esta equação não é equivalente à equação do plano gama. Note-se aqui que o plano gama tem aqui o mais 6 e aqui temos o menos 4, aqui o mais 6. Portanto, os planos não são equivalentes e por este motivo podemos concluir que eles são estritamente paralelos. Ou seja, nós já sabíamos que eles eram paralelos. Podia dar-se o caso de serem coincidentes ou estritamente paralelos e a conclusão é que vão ser estritamente paralelos. Portanto, um cenário como este que aqui aparece ilustrado nesta figura e, portanto, aqui temos um vetor normal ao plano gama, um vetor normal ao plano alfa e a relação de paralelismo entre os vetores normais implica uma relação de paralelismo também entre os respectivos planos. Vamos a um segundo exemplo. Consideremos o plano alfa do exemplo anterior, do qual já temos aqui o vetor normal, 6, 4, 2, portanto, coeficiente x, de y e de z. E os planos paralelos a alfa têm vetores normais colineares com n de alfa. Portanto, sabemos que para ser paralelo a este plano tem que ter um vetor normal colinear com n de alfa. Deste modo, os seus vetores são da forma k vezes o vetor n de alfa. Ou seja, multiplicamos este vetor por 5, por 7, por 9, em geral por um número k real, e vamos obter um vetor colinear com n de alfa. E assim sendo, aqui temos a ilustração da situação. Planos paralelos têm vetores normais paralelos ou colineares, se quisermos. E, portanto, os planos seguintes que vou apresentar de seguida são paralelos a alfa. Ora, temos aqui este plano que tem rigorosamente o mesmo vetor normal, 6, 4, 2. Portanto, esta primeira parte é igual, só que em vez de ter menos 8, tem mais 10. Portanto, é um vetor que é paralelo, até adiante estritamente paralelo, porque as equações não são equivalentes, ao ao plano alfa. Vamos a um segundo exemplo. Este vetor também é colinear, também é paralelo com o plano alfa, uma vez que o vetor apresentado 12, 8, 4, 12, 8, 4, que é um vetor normal do plano alfa, vai ser o dobro do vetor 6, 4, 2. Portanto, multiplicando o 6 por 2, o 4 por 2 e o 2 por 2, vamos obter 12, 8, 4. Portanto, os vetores são efetivamente colineares. Um é o dobro do outro. Quanto ao menos 14, não faz diferença. Portanto, 2 vezes menos 8 dá menos 16. Mas nós aqui não temos menos 16, o que significa que é estritamente paralelo. Mas nós aqui apenas estamos a dizer e a afirmar que este plano é paralelo ao plano alfa. Vamos a um terceiro exemplo. Ou ainda antes do terceiro exemplo, vamos ver que para saber se este plano era colinear, era paralelo com o plano alfa, podíamos trabalhar com o seu vetor normal, 12, 8, 4, e compará-lo com o 6, 4, 2, que é o vetor normal do plano alfa, do modo seguinte. Fazíamos 12 a dividir por 6, igual a 8 a dividir por 4, igual a 4 a dividir por 2. E, portanto, se esta igualdade se verificar, esta dupla igualdade, neste caso verifica, porque 12 sobre 6 é igual a 8 sobre 4, que é igual a 4 sobre 2, que são todos iguais a 2, podemos concluir que os vetores são colineares. Ou seja, uma maneira alternativa a observar diretamente que este vetor é o dobro do outro é simplesmente trabalhar o quociente das suas coordenadas e verificar que dá sempre o mesmo valor, que é, neste caso, o 2. E, portanto, eles são colineares e logo os vetores e logo os planos são paralelos. Vamos a um terceiro exemplo. Desta vez, este plano tem como vetor normal menos 3, 2, menos 1. Ora, cá está, menos 3, 2, menos 1, que é o simétrico de metade de 6, 4, 2, que é o vetor normal do plano alfa. De facto, se multiplicarmos o 6 por menos 1 meio, chegamos ao menos 3. Se multiplicarmos o 4 por menos 1 meio,
chegamos a menos 2. E se multiplicarmos o 2 por menos 1 meio, chegamos a menos 1. Mas note-se que menos 1 meio é um número que não é muito fácil de obter, mas por esse motivo é que nós podemos trabalhar com o processo que ainda há pouco apresentei, dividir as coordenadas, portanto, dividir a coordenada do vetor normal ao plano que é apresentado pela primeira coordenada do vetor normal ao plano alfa, portanto, menos 3 sextos, fazer o mesmo para a segunda, menos 2 sobre 4, fazer o mesmo para a terceira, menos 1 sobre 2, e como então dá menos 1 meio aqui, aqui e aqui, podemos concluir que os vetores são colineares e, consequentemente, os planos alfa e este que aqui tem este que tem esta equação vão ser paralelos. Vamos agora dar exemplos de planos perpendiculares a alfa. Sabemos que planos perpendiculares a alfa têm vetores normais que são perpendiculares a alfa, portanto já foi visto anteriormente, e por isso os vetores que são normais aos planos que vamos apresentar vão ter que verificar a condição o n vezes o vetor n de alfa vai ter que ser igual a zero. Portanto, os vetores normais aos planos que vamos apresentar vão ter que verificar esta condição. Aqui temos planos perpendiculares, vetores normais perpendiculares, portanto, o que foi dito ainda há pouco. E vamos aqui dar um conceito muito importante em geometria no espaço, que nos diz que se tivermos um vetor de coordenadas ABC, então qualquer um destes três vetores vai ser perpendicular ao vetor V. Ora, o que é que se fez? Aqui, regra geral que se pode dizer é que anulando uma das coordenadas e trocando as outras duas e um dos sinais, vamos ficar sempre com o vetor normal. O que é que se fez aqui? Aqui trocou-se a primeira coordenada com a segunda, trocou-se a primeira com a segunda e um dos sinais. Portanto, o B passa para a esquerda, o A para a direita e um dos sinais também se trocou. E a terceira coordenada anula-se e, portanto, com base nisto, temos que este vetor é perpendicular a este. Se fizéssemos os seus produtos escalares, o seu produto escalar iríamos obter zero. Aqui o que se fez foi trocar a segunda coordenada com a terceira e um dos sinais. E aqui o que se fez foi trocar a primeira com a terceira e anular a segunda coordenada. Troca-se o A com o C e um dos sinais e anula-se a segunda coordenada. Portanto, é uma maneira muito boa de obter vetores perpendiculares. E nos exemplos que seguem, muitas vezes vamos ter essa situação. Ora, os planos seguintes que vamos apresentar, portanto, vão ser perpendiculares a alfa. Temos aqui este plano que é perpendicular a alfa. O seu vetor normal é menos 4, 6, 0. Portanto, aqui o z está omisso, portanto, é porque é nula, é porque temos aqui 0z implícito. Portanto, as coordenadas de um vetor normal são menos 4, 6, 0. Se multiplicarmos pelo vetor normal do plano alfa, por 6, 4, 2, vamos obter menos 4 vezes 6, mais 6 vezes 4, mais 0 vezes 2. Ora, cá está, que contas feitas dá menos 24 mais 0, que é igual a 0. E vetores, então, são perpendiculares. Portanto, este resultado assegura que os vetores são perpendiculares e, portanto, os planos também vão ser perpendiculares a este plano e o plano alfa apresentado aqui em cima. Portanto, note-se que este vetor resulta deste, anulando a terceira coordenada e trocando a primeira com a segunda e um dos sinais. Portanto, é o que nós observamos que já foi explicado aqui em cima e foi assim que confesso que eu obtive este exemplo precisamente com esta técnica. Ora, outro exemplo, desta vez menos 2y mais 4z mais 14. Fazemos a mesma coisa, o produto escalar de 0 menos 2, 4. Note-se que aqui o x está omisso, portanto é 0x que aqui está implícito. A primeira coordenada do vetor normal é 0. A segunda é menos 2 e a terceira é 4. E se multiplicarmos pelo vetor normal do plano alfa, fica 0 vezes 6, mais menos 2 vezes 4, mais 4 vezes 2. E, portanto, menos 8 mais 8 dá 0 e vamos ter que os vetores são perpendiculares. Mais uma vez, a técnica foi a que foi descrita aqui em cima. Anulamos a primeira coordenada e trocamos as outras duas e um dos sinais. Portanto, o 2 passa para a esquerda, o 4 para a direita e troca-se o sinal de uma delas. Portanto, foi isso que foi feito aqui. Ora, terceiro exemplo. Menos x mais 3g igual a 0. Aqui os vetores, o vetor normal é menos 1, 0, 3, porque o y está omisso. E se multiplicarmos pelo vetor normal, fica menos 1 vezes 6, mais 0 vezes 4, mais 3 vezes 2. E, portanto, contas feitas dá menos 6 mais 6, que é 0. E então temos que os vetores vão ser perpendiculares. Mas note-se aqui que este vetor não resultou deste, simplesmente trocando as coordenadas. Portanto, fez algo mais que não interessa. O que interessa é que
eles sendo perpendiculares, está assegurada naturalmente a perpendicularidade entre os dois planos, entre este plano e o plano alfa dado inicialmente. Vamos a um terceiro exemplo. Temos agora os planos alfa e beta definidos da forma que aqui estamos a ver. E o vetor normal ao plano alfa é 1 menos 2, 4. Ora, o coeficiente x é 1, o de y menos 2 e o de z 4. O plano beta tem como vetor normal 2, 4, menos 1. O coeficiente x é 2, o de y 4, o de z menos 1. E agora, olhamos para os vetores e o que é que vimos? Ora, aqui, se dividirmos um pelo outro, dá 1 meio. Aqui, dividimos por este, dá menos 1 meio. Ora, já está estragada a colinearidade. Aqui dá menos 4. Ora, aqui colinearidade é para esquecer. Então, isso será que perpendicularidade existe? Bom, vamos aprofundar. 1 meio foi o que disse. Menos 2 sobre 4. 4 sobre menos 1. Ora, esta igualdade é uma posição falsa. Consequentemente, os vetores n de alfa e n de beta não são colineares e os planos vão ser concorrentes. A partir do momento em que os vetores não são colineares, os planos já não são paralelos, e não são paralelos, tem que se intersetar segundo uma reta. Portanto, resta agora saber se a interseção dos dois planos ocorre de uma forma perpendicular ou oblíqua. Portanto, é o que é pertinente apurar nesta fase do campeonato. E para isso vamos fazer o produto escalar entre os vetores. Ora, já estão aqui as contas feitas. 1 vezes 2 mais menos 2 vezes 4 mais 4 vezes menos 1 é o que aqui temos e que nos dá o produto escalar. Ora, 2 menos 8 dá menos 6. Menos 6 menos 4 dá menos 10, que é diferente de 0. Consequentemente, os planos não são perpendiculares, uma vez que os seus vetores normais também não o são. A conclusão que se pode tirar é que os planos são concorrentes oblíquos, o que significa, em termos gráficos, uma situação como esta que aqui aparece ilustrada. Portanto, são concorrentes oblíquos e é assim, só com base nos vetores normais, nós tiramos este tipo de conclusões. Foi o que foi feito nesta aula. Portanto, foi o estudo completo das posições relativas entre dois planos. Ora, aqui temos os vetores não têm relação nenhuma de perpendicularidade ou de colinearidade. Há agora que praticar e bem os conceitos adquiridos nesta aula, resolvendo a parte da ficha de geometria no plano e no espaço correspondente à aula 17, posição relativa entre dois planos. Se gostou desta aula, que espero muito sinceramente que tenha gostado, não se esqueça de fazer like e de a partilhar com os amigos.